Hoje a gente vai mergulhar numa das cenas mais fundamentais e ao mesmo tempo intrigantes dos evangelhos, o batismo de Jesus. A grande questão aqui é um verdadeiro paradoxo. Olha só, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Então, por que Jesus, a figura que a fé cristã entende como sem pecado, iria se submeter a isso? Essa pergunta, pois ecoa há séculos na teologia. Então, vamos desvendar isso juntos. Para a gente começar a entender a resposta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e sacar o que tornava o batismo de João algo tão radical e diferente para a época. O batismo já existia, mas era um ritual para não-judeus que queriam se converter ao judaísmo, sabe? Simbolizava uma limpeza do passado pagão. O que João fez foi chocante. Ele começou a exigir o batismo dos próprios judeus. A mensagem era clara e fortíssima. Ser descendente de Abraão já não era o suficiente. Era preciso uma relação nova e pessoal com Deus. E o coração da mensagem de João era o arrependimento, ou metanoia em grego. Isso não era só sobre se sentir mal por ter feito algo errado, não. Significava uma transformação total de mentalidade, de propósito, uma virada de 180 graus na vida, se afastando do pecado e buscando a justiça. Bom, com esse cenário em mente, a primeira grande razão para o batismo de Jesus começa a ficar mais clara. Não tinha a ver com purificação pessoal, mas sim com identificação. Quando João Batista hesita, totalmente surpreso, a própria resposta de Jesus nos dá a pista principal. Ele não diz, eu preciso ser batizado, mas sim, nos convém cumprir toda a justiça. A motivação, então, não era uma necessidade dele, mas parte de um propósito divino muito maior. Mas afinal, o que significa essa frase, cumprir toda a justiça? Bom, era sobre se submeter ao plano de Deus, dar apoio à missão de João e, o mais importante de tudo, se identificar completamente com a humanidade que ele veio salvar. Ao entrar naquelas águas, Jesus simbolicamente tomou o lugar do pecador, um prenúncio de toda a sua missão. Além dessa identificação, o batismo também foi um marco. Foi o apito inicial, sabe? A inauguração oficial do ministério público de Jesus. Pensa só. Por 30 anos, Jesus viveu uma vida privada, discreta, lá em Nazaré. Ele esperava um sinal para começar sua obra. E o ministério de João foi esse sinal. O batismo, então, se tornou esse ponto de virada decisivo, a transição da vida privada para a missão pública que iria mudar o mundo para sempre. Mas a história não acaba com Jesus saindo da água, de jeito nenhum. O que acontece logo em seguida é talvez a parte mais extraordinária de todas, a confirmação que veio direto do céu. A cena é dramática. Assim que ele sai da água, algo acontece. E os evangelhos fazem questão de mostrar que essa foi uma experiência profunda e pessoal para Jesus. O selo divino de aprovação para a decisão que ele tinha acabado de tomar. Primeiro, os céus se rasgaram. A palavra usada no grego original é super forte. É a mesma usada para o véu do templo se rasgando na crucificação. É uma imagem poderosa de Deus quebrando a barreira entre o céu e a terra, intervindo de forma direta na história. Aí, em seguida, o Espírito Santo desce. E um ponto fundamental aqui. Isso não quer dizer que Jesus se tornou divino naquele momento. Ele já era. Na verdade, foi a unção, a capacitação para a sua tarefa como Messias. O Espírito o revestiu de poder para um ministério que estava prestes a começar. E então vem o clímax, a voz do Pai. Uma declaração direta, audível. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas essa frase não foi aleatória, não. Ela está carregada de um significado profético profundo. É aqui que as peças do quebra-cabeça profético se encaixam perfeitamente. A primeira parte da frase, Tu és meu filho amado, ecoa o Salmo 2, uma profecia sobre o rei Messias. A segunda parte, em ti me comprazo, ecoa Isaías 42, que descreve o servo sofredor. Naquele momento, a identidade e a missão de Jesus foram confirmadas. Ele é tanto o rei ungido quanto o servo que sofreria pela humanidade. Então, voltando para a nossa pergunta lá do começo, a resposta não é uma coisa só, mas sim tem várias camadas, como a gente viu. O batismo de Jesus foi um evento com múltiplos significados. Resumindo, cada ação teve um significado teológico profundo. O ato de se submeter ao batismo foi um ato de identificação. Deixar a vida privada marcou a inauguração de sua missão. Receber o Espírito e a voz foi a confirmação divina. E tudo isso, no fim das contas, foi um ato de submissão total ao plano de Deus para cumprir toda a justiça.
O batismo, portanto, não foi um mero ritual, foi a declaração de abertura de toda a sua obra. E isso nos deixa com uma reflexão final. Como é que esse primeiro e profundo ato de humildade, de se colocar no lugar do outro, estabeleceu o tom para todo o resto do ministério de Jesus, culminando lá na cruz